Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Essa aula do 8º ano, hoje nós vamos abordar o assunto falando sobre sistema de equações, tá certo? Então, essa aula tem o objetivo de estar esclarecendo aí possíveis dúvidas em relação à resolução do sistema. Lembrando que esse primeiro sistema é o sistema pelo método da substituição, método da substituição. Então vamos lá? Então vamos começar os trabalhos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sistema de equações, tá certo? Sistema de equações do primeiro grau. Então, dentro do sistema de equações eu separo em resolução por gráfico. Essa a gente não vai resolver agora, tá certo? Método da substituição. Então, vai ser essa aula aqui, método da substituição, que nós vamos aprender um pouquinho hoje, tá certo? E além do método da substituição, tem também o método da soma, que no livro ele traz como método da eliminação, que a gente vai estar aprendendo logo depois do método da substituição, tá certo? Então, o método do gráfico já ficou combinado para a gente ver em um outro momento. O que a gente vai começar agora é o método da substituição e depois que a gente aprender e resolver pelo método da substituição, nós vamos aprender também pelo método da soma, que é o método, no livro traz o nome de eliminação, que é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Ó, vamos aqui para o primeiro exemplo. Já partindo direto para o exemplo, e aí a gente vai fazendo junto, resolvendo junto aí como que faz, né, para resolver um sistema de equações. Ó, para resolver o sistema de equações, eu tenho que seguir alguns passos, certo? Basicamente, são 3 passos que você tem que seguir, e aí você não vai se confundir. Ó, o primeiro passo é você isolar uma letra. Então, ó, vou até colocar aqui no cantinho. Primeiro passo. Isolar uma letra. Isso se aplica em toda a resolução pelo método da substituição, tá? Segundo passo. Eu vou ir resolvendo e vou colocando os passos, ó. Isolar uma letra. Então eu venho aqui no meu sistema e vou escolher uma letra para isolar, ou X ou Y. Aqui eu tenho um sistema que ele já está formado, ele já é um sistema, não precisa montar o sistema. Vocês vão ver abaixo que em muitas das situações eu tenho um problema e desse problema eu vou tirar as minhas equações e resolver o sistema. Então aqui eu tenho um sistema com 2 equações de 2 incógnitas e vou isolar uma letra. Dica: sempre busque isolar quem está sozinho. Exemplo, o X aqui está sozinho, então é fácil isolar o X. O Y aqui também está sozinho, então é fácil isolar o Y. Esse menos Y também está sozinho, então é mais fácil isolar o Y. O 3x, eu não indico você estar tentando isolar o 3x, até porque quando você começar a resolver, quando você começar a isolar, você vai ver que vai virar uma fração. E aí fração, a gente já sabe que é um pouquinho mais complicado. Então, dica, sempre busque isolar quem está sozinho. Se por acaso não tem ninguém sozinho, aí você vai ter que isolar um que tem letra. Em um outro momento, a gente faz um onde todos os termos aqui tem número e letra. Tá certo? Então, o primeiro passo é isolar uma letra. Vou escolher isolar o X. Quando eu falo isolar, é simplesmente o X fica de um lado, quem não é X fica do outro. Então, decidi isolar o X, então o X vai ficar, e quem vai passar para o outro lado? O Y. 12 menos Y. Tá certo? Então, isolei o X, passei para o outro lado o Y. Já cumpri o meu primeiro objetivo, que é isolar. O segundo objetivo é substituir na outra equação
o valor da letra ou do termo isolado. Tá certo? Então, isolei o x. Aí o que eu vou fazer com esse x que eu isolei? Substituir na outra equação. Então, ó, reparem aqui, ó, puxei uma setinha para indicar que eu isolei nessa equação de cima. Se eu isolei na equação de cima, eu vou substituir na equação de baixo. Então, ó, o meu x agora ele tem valor de 12 menos y. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 12 menos y. E vai ser isso que eu vou fazer. 3 vezes x, quem é x? Que eu acabei de isolar aqui, ó. 12 menos y igual a 20. Então, reparem aqui que esse 3 e o x, o 3 continuou. E o x é o termo que eu isolei aqui em cima. Poxa, professor, você isolou o x. Se por acaso eu isolasse o y, você teria isolado o y, e aí no lugar desse y, você ia colocar o valor que você isolou o y. Tá certo? Então, vamos lá. Isolei em uma, substituí na outra. O terceiro passo é resolver. Resolver a equação. E sempre que você fizer isso, você vai perceber que você tem uma equação e nessa equação eu tenho uma incógnita só. Tá certo? Então vamos lá, ó. 3 vezes 12, 36, menos 3y, menos y igual a 20. Letra de um lado, número do outro. Esse eu posso juntar com esse. Menos 4y é igual a 20 menos 36, porque o 36 passou para cá negativo. Menos 4y é igual, tenho 20, devo 16, ou devo 36, vou ficar devendo 16. Chego aqui na situação onde eu tenho a parte da letra com negativo, e eu não posso ter a parte da letra com negativo. Quando isso acontecer, eu multiplico por menos 1. E aí eu vou ficar com 4y igual a 16. Y igual a 16 sobre 4, que dá 4. Então, consegui já encontrar o valor de uma das incógnitas. Lembrando que, se aqui a minha equação tem duas incógnitas, eu encontrei apenas uma, que é o y. E para encontrar o x? Para encontrar o x, você simplesmente vai colocar o y que você acabou de encontrar no lugar do y aqui em cima. E aí o x vai ficar. Eu até indico, quando você estiver resolvendo, você puxar uma seta, que aí dependendo você vai ter que resolver uma continha aqui, para não ficar uma coisa em cima da outra, tá? Então, x é igual a 12 menos y. Quem é y que eu acabei de encontrar? 4. Então, 12 menos 4. X é igual a 8. Então, a minha solução, sempre representado dessa maneira, x, 8 e y, 4. Lembra da resolução por gráfico que eu posso representar esse valor no plano cartesiano? Exatamente por isso que eu represento esse final dessa maneira. Tá certo? Então, esse primeiro valor aqui, ele sempre será o valor de x, e esse segundo sempre será o valor de y. Por quê? Porque é a representação no par ordenado, certo? No eixo x e no eixo y. Então, aqui a gente resolveu esse sistema pelo método da substituição. Tá certo? Então, simplesmente seguir o passo a passo. Isolar a letra, depois substituir na outra equação e resolver essa equação, encontrando o valor das incógnitas, né? X e y. Então, vamos lá passar para a segunda. Segundo exemplo. Aqui é um exemplo quando eu já tenho o sistema montado.
O segundo exemplo é quando eu tenho um enunciado e desse enunciado eu tenho que montar o meu sistema. Aí começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque além de resolver o sistema, eu tenho que montar esse sistema. Então vamos lá. Ó. Já sei que o sistema tem que representar ele dessa maneira. Vou me atentar às informações que o enunciado traz. Lê com calma e aí coloca as equações. São duas equações. Ó. Em uma praça há 18 crianças. Então, 18 crianças andando de bicicleta e skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate? Então, aqui, ó, a primeira coisa, eu posso considerar bicicleta como C, normal, e skate com S, ou eu posso considerar, e aí fica a critério de cada um, bicicleta com X e skate com Y. Tanto faz, vai dar no mesmo. Vou considerar como X e Y, para a gente seguir a mesma ideia de X e Y. Então, ó, como que eu faço para encontrar essa primeira equação? Ó, vamos lá de novo. Em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta e skate. Então, bicicleta mais skate é igual a quanto? 18. Porque se ele está falando que tem 18 crianças andando de bicicleta e skate, então juntando os dois, um mais o outro, é igual a 18. Então, bicicleta X mais skate Y é igual a 18. Daqui eu já tirei a minha primeira equação. E a segunda equação? No total, há 50 rodas girando. Então, você sabe que alguma coisa igual a 50. Vamos lá. Se ele está falando de rodas, bicicleta, que é o X, tem quantas rodas? 2. Então, 2x mais skate, que eu representei com Y, tem quantas rodas? 4. Então, você tem que interpretar o que está falando no enunciado. Ele não fala em momento nenhum que a bicicleta tem 2 e o skate tem 4, mas isso se entende que o skate tem 2 e a bicicleta tem 4. Tudo bem até aqui? O skate tem 4 e a bicicleta tem 2. Tudo bem até aqui? Então, passamos aí já da primeira fase, né? Que é montar o sistema. Depois que eu montei o sistema, eu vou seguir esse passo a passo aqui em cima. Vou isolar uma letra. Vou isolar o Y agora. Ó. Y é igual a 18 menos o X. Depois que eu isolei essa letra, no lugar do Y, que é isso daqui, ó, 4Y, eu vou colocar 18 menos X, que é o segundo passo. Então, o segundo passo vai ser 2x mais 4 vezes Y. Quem é Y? 18 menos X. Isso tudo é igual a 50. Tá certo? 2x mais 4 vezes 18. 18 com 18 vai dar 36. 36 com 36, 72. 72 menos 4x é igual a 50. Continuando a resolução, letra de um lado, número do outro, já vou juntar aqui para eu não perder muito tempo, né? Devo 4 e tenho 2, então vou ficar devendo 2x. Igual a 50 menos 72, porque o 72 passa para o outro lado negativo. Menos 2x é igual a menos 22. Posso ter negativo? Não. Então, multiplico por menos 1. Continuando a minha conta, eu vou ficar com x igual a 22 sobre 2, que dá 11. Então, o x que eu considerei não é a bicicleta. Então, na verdade, eu já tenho aqui 11 bicicletas.
Para encontrar o valor de y, que é o skate, eu vou fazer 18 menos 11, que é o x, né? X é 11, ó. Y vale 18 menos 11, vai sobrar 7. Então, o skate é 7. E aí, para tirar a prova real da minha conta, 11 com 7 dá o 18 crianças. Tranquilo? Então, aqui a gente resolveu um sistema pelo método da substituição, só que aí eu tenho aqui um probleminha. E aí, o primeiro passo foi montar o sistema e depois resolver esse sistema. E a terceira e última, para a gente fechar a nossa aula hoje, tem um outro probleminha. Ó, vamos lá. Esse aqui tem até no livro de vocês. Célia, vou até colocar já a chave aqui, ó. Célia sacou R$110 de um caixa eletrônico. Essa quantia era composta apenas de cédulas de 10 e 20, em um total de 8 cédulas. Quantas cédulas de cada valor Célia sacou? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ó, se ela sacou a quantidade valor, quer dizer que a quantidade de 10 e a quantidade de 20 vai dar que valor? 110. E o valor, vou até colocar aqui, ó, porque aí vai ficar até mais fácil, ó, R$10 e R$20. Vou considerar 10 com x e 20 com y. E aí, o valor de uma com a outra, somando com a outra, vai dar um total de 8 cédulas. Então, a primeira informação que eu tenho é que nota de 10 eu não considero com x, então eu vou ter 10x mais o y eu não considero com y, o 20 eu não considero com y, então vai ficar 20y é igual à quantidade de 110. E a outra informação? A outra informação que ele me traz é da quantidade de cédulas. A quantidade de cédulas de 10 eu não sei, então eu representei com x. E a quantidade de y eu também não sei, que eu representei com y, com x. Vamos lá, devagarzinho, ó. A quantidade de cédulas de 10 eu representei com x e a quantidade de cédulas de 20 eu representei com y. Então, aqui, na minha segunda equação, eu vou ter x mais y, que vai dar um total de 8 cédulas. Tá certo? Então, aqui, montei o meu sistema. Agora, eu vou resolver esse sistema. Qual está mais fácil para isolar? Em cima ou embaixo? Claro que é embaixo, porque aqui não tem número com letra, só tem a letra. Então aqui fica mais fácil. Vou isolar aqui, vou isolar o x. Isolando o x, eu vou ficar com 8 menos y. Tá certo? Então aqui eu isolei o x. Se eu isolei embaixo, eu vou substituir na equação de cima. No lugar do x aqui, eu vou colocar 8 menos y. Então, eu vou ter 10 vezes x. Quem é x? 8 menos y. Mais 20, y é igual a 110. Vou resolver essa distributiva aqui. 80 menos 10y mais 20y é igual a 110. Resolvendo essa conta, eu vou ter, devo 10, tenho 20, então vou ficar com 10y. É igual a 110 menos 80, que é o 80 que passou para cá, negativo. 10y é igual a 110, tirando 80, vai sobrar 30. Então, meu y é igual a 30 sobre 10, corta o zerinho. Meu y vale 3. Então, eu posso afirmar que
de notas de 20, eu tenho 3. 3 notas de 20. Se eu tenho 3 notas de 20, para encontrar o y, é só voltar aqui em cima. X é igual... Na verdade, para encontrar o x, é só voltar aqui em cima e aí você substitui o y que você encontrou, né? 8 menos 3. X é igual a 5. Então, de notas de 10, eu tenho 5. Tá certo? Ó, 5 de uma, 3 da outra, dá 8. E vamos fazer a continha aqui, ó. Se eu tenho 5 de 10, 5 vezes 10, eu tenho 50. E 3 vezes 20, eu tenho 60. 50 mais 60, 110. Então, aqui, né, eu trouxe três esqueminhas, né, 3 sistemas para a gente resolver pelo método da substituição. Tá certo? Não vou resolver outros mais, até porque a ideia segue a mesma. Você tem que lembrar desse passo a passo aqui, ó, isolar uma letra, substituir na outra equação e resolver essa equação encontrando o valor da incógnita que você quer. Poxa, professor, você não colocou a solução da 2 e da 3. Pois é, não pode esquecer da solução não. A solução é como se fosse a cereja no bolo. Então, a solução dessa daqui, ó, para a gente voltar. Quem é o x? O x que a gente encontrou é o 11. Quem é o y? 7. Então, aqui, formei a minha equação. Esse aqui é o resultado da minha equação. E da segunda, da terceira? Essa última que a gente acabou de fazer. S de solução. X. Quem é o x que a gente encontrou? 5. Quem é o y que a gente encontrou? 3. Então, aqui eu encontrei o x e o y para todas as questões. Tá certo, gente? Então, na aula online, a gente faz outros sistemas juntos. E aí, se por acaso surgir alguma dúvida, a gente esclarece nessa outra aula. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau e bons estudos. Valeu!